Presidente, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, o senhor, no relatório, torna claro a existência de todas as condições para abuso de posição dominante e abuso de dependência económica, mas não tira depois disso as conclusões necessárias. Bastaria termos em conta o problema da possível alternativa de escoamento dos fornecedores, ou a lista das 51 práticas lesivas que os senhores denunciam possíveis e praticadas pela grande distribuição, para o senhor tirar outras conclusões relativamente a estas questões. Relativamente ao problema das práticas restritivas, os senhores falam que atuaram entre 2007 e 2009 2 milhões de euros de coimas, não é, Sr. Presidente? Só em 2010 o Leclerc, em França, por prejudicar 28 fornecedores, levou uma coima de 23,3 milhões. Há aqui alguma diferença de comportamento, Sr. Presidente, da Autoridade da Concorrência. O Sr. Presidente referiu que eu falei em desculpabilização, absolvição e até valorização dos grupos, e o Sr. Presidente indignou-se com esta referência. Mas, Sr. Presidente, o Sr. Presidente fala em outra regulação, já há um bocado referi, horários de comércio e licenciamento. O que está em cima da mesa é licenciamento, não há regulação nenhuma. O senhor referiu o volume de emprego no relatório. Eu começava por lhe perguntar porque é que refere o volume de emprego da grande distribuição e não refere o volume de emprego dos produtores ou dos fornecedores. Depois, utiliza os dados da APED. O senhor Presidente sabe quem é os dados da APED em matéria de distribuição? Para dar os valores do emprego. E eu até vou-lhe perguntar quem é que está a mentir. A APED, recentemente numa notícia no jornal, no JN, de há dias, referia que no fim de 2009 tinham 88 mil pessoas ao serviço. O senhor Presidente, referindo os mesmos dados, diz que no fim de 2008 tem 57 mil dados. Isto é, durante a distribuição durante 2009, que criou 31 mil empregos, Sr. Presidente. Quem é que está a mentir, Sr. Presidente? Aliás, gostava ainda de lhe perguntar se faz o balanço entre a criação e a destruição de emprego no comércio tradicional. Porquê é que não refere o emprego no comércio tradicional, Sr. Presidente? Depois fala em benefício para os consumidores. O benefício para os consumidores é preços e a destruição de postos de trabalho. Não tem significado, Sr. Presidente? Gostaria depois, Sr. Presidente, de lhe referir a seguinte questão. O problema da estatística. O deputado Afonso Candal pôs aqui uma questão fundamental. O senhor diz que não tem dados estatísticos. Já aqui foi referido. De facto, havia, como os senhores reconhecem no relatório, mas os governos anteriores, sucessivos governos do PS e também do PSD, CDS, destruíram quem recolhia esses dados. A Direção-Geral de Concorrência, de Comércio e Concorrência, a Direção-Geral de Empresas, pelos vistos, até maio de 2005. Destruíram, liquidaram e não passaram esse trabalho para o INE, com a gravidade que estamos a ver agora nesta matéria. Gostaria de lhe perguntar, Sr. Presidente, qual a fiabilidade dos seus cálculos das margens brutas calculadas face a esta ausência de dados. Como é que nós podemos acreditar naquilo se simultaneamente é o Sr. Presidente a referir que não tem dados, ou que tem dados fornecidos pela Associação de Produtores? Depois, o senhor propõe, fala, e já há um bocado foi relativamente à autorregulação, começa por não dizer aquela que não funcionou, que é aquilo que dizem os fornecedores, um fracasso. Mas depois faz uma proposta de autorregulação e refere 3 associações da parte dos fornecedores, a APED, CIP e Centro Marca. E os representantes da pequena produção, Sr. Presidente, concretamente a Confagri, concretamente as confederações de agricultura, não constam do seu relatório nem dos seus interesses nesta matéria? Sr. Presidente, eu fazia-lhe uma pergunta, já aqui foi dito sobre o provedor muita coisa, mas eu ainda lhe fazia uma pergunta que está interessante no seu relatório. Por que razões o senhor considera que o modelo que refere, que é utilizado em Inglaterra, com um departamento da administração central, que utiliza um código de boas práticas, mas com imposição obrigatória desse código, arbitrando e coimando nos casos do não cumprimento? Eu pergunto-lhe se o Sr. Presidente acha que tem alguma coisa relativamente à instituição de um departamento deste tipo na administração central.
E gostaria, para terminar, Sr. Presidente, de lhe dizer o seguinte, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Eu julgo que com esta Autoridade da Concorrência, e não é apenas este problema, o senhor acabou de nos mandar durante agosto uma carta, por exemplo, a propósito dos tabacos, e neste momento mesmo, hoje mesmo, lhe farei chegar uma carta com data de hoje sobre esta questão. Os grossistas de tabaco estão novamente a braços com uma imposição completamente desmedida da tabaqueira, concretamente a imposição de uma única fórmula de pagamento. O senhor mandou-nos dizer que não havia problemas nenhuns. Mas eu queria dizer que com esta Autoridade da Concorrência e com este Governo, bem podem dormir descansados os associados da APED, os grandes grupos da distribuição em Portugal. Eu julgo que a montanha que é este relatório pariu um rato, e neste caso um rato bem pequeninho, na resposta aos graves problemas da produção nacional, da indústria nacional. O Sr. Presidente, mesmo aproveitando a presença cá do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, lhe recordar compromissos assumidos para com esta Comissão, para lá desta questão dos tabacos, precisa de outra análise, o problema da cortiça, do mercado da cortiça, o problema das oficinas e reboques automóvel, o problema dos apoios à medida solar térmica e microgeração e o problema dos agentes funerários, que em próxima audição certamente o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência nos fará chegar informação atempada.